Pronto. Então já estamos gravando. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Muito bem. Então, vamos fazer uma rápida revisão, começando sobre introduzindo novamente de uma forma breve, né? Deixa eu só plugar aqui a mesa digitalizadora que eu despluguei sem querer aqui. Pronto. Então, o assunto que nós estamos, então, é o assunto das funções de várias variáveis. Então, nos vídeos, então, se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o áudio, né? É desnecessário falar. Então, eu dizia nos vídeos que a gente estava acostumado com funções de uma única variável e que a maior parte dos fenômenos físicos são dados, e claro, até das funções geométricas, né, propriedades geométricas dos corpos, são funções de várias variáveis, não apenas de uma, mas pelo menos duas variáveis, né? Então, assim, a gente pode rever aqui alguns exemplos físicos e geométricos. Por exemplo, eu falava num dos vídeos sobre o consumo de combustível de um automóvel, né? Então eu tenho qual é a variável principal. Se eu quero, por exemplo, suponha que eu tenha o desejo de construir um modelo matemático para prever o consumo de combustível do meu automóvel. E eu vou gravar isso numa EEPROM e vou embutir lá no computador de bordo do meu carro. Qual é a primeira variável que mais influencia o consumo de combustível? Alguém quer arriscar? Ninguém? Então, a gente tem aqui, primeiro, a velocidade, certo? Segundo, a gente tem a densidade do ar atmosférico, o coeficiente de atrito dos pneus com o asfalto. E só aqui a gente já tem 3 variáveis. Então, se eu quero construir um modelo que preveja o consumo de combustível desse automóvel, só aqui eu já tenho 3 variáveis, nem preciso prosseguir, porque o meu objetivo não é, claro, estudar e esgotar esse assunto do consumo de combustível, não tenho nenhuma pretensão de construir essa função aqui, mas apenas de mostrar que essa é uma função. Se eu chamar aqui, por exemplo, C, consumo de combustível, é uma função da velocidade, da densidade do ar, do coeficiente de atrito, etc. Né? Então, só aqui, como eu disse, já tenho 3 variáveis que governam o controle desse consumo. Então, esse aqui seria um primeiro exemplo, né? Um segundo exemplo, se eu quisesse, por exemplo, prever o tempo de cozimento, eu quero, por exemplo, hipoteticamente construir uma panela que gradue sozinha o tempo de cozimento das algumas variáveis de entrada. Então, o tempo de cozimento seria função de quê? Seria a função da quantidade de calor
que eu entrego. Se eu tenho um fogão que tem capacidade, todo mundo já usou fogão e sabe que tem a boca pequena, aquela boca maior, e alguns fogões que são de 5 bocas têm aquela boca grande no meio, né? Cada uma delas entrega uma quantidade de calor diferente. É claro que a boca maior, aquela central, ela vai cozinhar em menos tempo, e assim sucessivamente. A média vai cozinhar no tempo inferior e a pequena vai cozinhar no tempo ainda maior do que a segunda. Então, é uma função da quantidade de calor que eu entrego, é uma função da densidade do alimento também. É uma densidade da massa total, claro, se eu ponho 1 quilo, se eu ponho meio quilo, o tempo de cozimento vai ser diferente. É uma função da quantidade de água que eu coloco. Então, só aí eu já tenho 4 variáveis diferentes, né? Então, e assim eu poderia continuar dando outros exemplos, né? Então, para ver que a maior parte das funções de interesse na física, na engenharia, na própria matemática, são funções, na verdade, de mais de uma variável. Tá certo? Então, por que que nós vamos aqui no nosso curso se concentrar, que essa vai ser a nossa concentração. Por que concentrar em funções de 2 variáveis? Certo? Então, observe. Se for uma função geométrica, se eu quiser representar geometricamente uma função, eu não posso passar de 2 variáveis, porque se a cota z da minha função é uma função de x e de y, então eu só vou conseguir representar funções de 2 variáveis. Eu não vou conseguir representar geometricamente uma função de 3 variáveis, porque eu só consigo ter interpretação geométrica, ou seja, eu só consigo visualizar até a 3ª dimensão. Então, em função disso, se eu quisesse estudar uma função de 3 variáveis, isso ia, na verdade, complicar o meu problema. Então, nesse caso aqui, o meu domínio é um domínio bidimensional, certo? Assim como numa função de uma variável, o domínio é de uma dimensão, na função de 2 variáveis, o domínio é bidimensional, certo? Então, se z é f de x e de y, então o meu domínio da função está contido no plano xy, ou seja, um domínio bidimensional. Mas a função propriamente dita
ela está em 3D. Porque as coordenadas destes pontos aqui desta superfície, cada ponto tem coordenada x, y e z. Sendo que esse z, claro, é igual a f de xy, certo? Então, como eu só consigo representar até a terceira dimensão, então nós vamos nos restringir a funções de duas variáveis. Ah, professor, não vamos estudar a função de 3 variáveis? Claro que vamos. Mas o grosso dos nossos exemplos vão se concentrar em funções de duas variáveis. E quando eu falo que uma função é de duas variáveis, na verdade, eu estou dizendo que eu tenho duas variáveis independentes e uma variável dependente. No caso do exemplo que eu dei, em que z é igual a f de xy, então, neste caso, eu tenho duas variáveis independentes e uma variável dependente, que é a variável z. Observe que, neste formato que está aí escrita, é uma função explícita, porque eu só vou conhecer um valor de z depois que eu der valores a x e a y, né? Então, por exemplo, no caso da equação de um paraboloide, z igual a x2 mais y2, eu vejo claramente que z tanto depende de x e de y, que eu só vou conhecer um valor de z depois que eu atribuir simultaneamente valores a x e a y, certo? Então, no caso de superfícies geométricas tridimensionais, é claro que faz um grande sentido eu me restringir a funções de duas variáveis, pela razão que eu disse, certo? Eu só consigo encontrar interpretação, eu só consigo visualizar até a terceira dimensão. Ninguém ainda conseguiu visualizar uma quarta, uma quinta dimensão. Não existe interpretação, não existe representação geométrica para esses tipos de funções. Já se a função representar uma variável física, então eu tenho uma variável física. Então eu posso ter até 3 variáveis. Até 3 variáveis, se o domínio for geométrico. Exemplo. Encontrar, não vamos encontrar nada, né? Mas só um exemplo. Encontrar a distribuição de temperatura no interior de um forno. Ora, esse forno tem 3 dimensões aqui, um forno em forma de paralelepípedo, não há problema nenhum, A de largura, B de profundidade, C de altura, né?
por mais que eu faça esforço aqui, as chamas estão concentradas aqui no fundo, pelo menos um forno convencional doméstico, né? Então, muito difícil que eu espere que a distribuição seja aqui dentro do forno, em qualquer ponto que eu pegar. Eu selecionei ali, por exemplo, no termostato. Eu setei no termostato a temperatura de 200 graus Celsius, por exemplo, mas essa temperatura não será igual a 200 graus Celsius em qualquer ponto que eu sortear. Então, se eu tivesse um termopar sensível que eu pudesse colocar dentro do forno para medir a temperatura em cada ponto, eu ia ver que num lugar está 198, no outro está 205, já no terceiro está 200. Então, a temperatura varia ligeiramente, mas varia dentro do forno. Então, se a distribuição de temperatura é função de x e yz, como o domínio de representação dessa temperatura é tridimensional, e eu não vou necessariamente representar a temperatura aqui dentro, basta eu saber que em cada ponto ela é função de 3 variáveis, então eu posso ter o estudo de uma variável física dado por uma função de 3 variáveis. Eu posso trabalhar com 4, com 5, desde que eu não represente, posso trabalhar com quantas variáveis eu quiser. Tá certo? Até aí vocês conseguem entender? Alguém consegue me escutar? Ok, vamos adiante. Então, vejamos aqui os sistemas de coordenadas, porque, sem dúvida nenhuma, uma coisa importante é a representação dessas funções. Então, em 3 dimensões, nós temos, entre os sistemas ortogonais, nós temos 3 opções aqui. Primeira opção, o sistema cartesiano. Segunda opção, o sistema cilíndrico. E a terceira opção, o sistema esférico de coordenadas. Então, o sistema cartesiano, que é o nosso velho conhecido, certo? Nós vamos precisar de 3 eixos, e ele vai ser a base comparativa para os outros sistemas de coordenadas. A gente vai sempre desenhar ele para ter a referência. Então, para representar um ponto P, claro, esse ponto aqui é a projeção de P no plano, eu preciso de 3 coordenadas. A coordenada x, medida neste eixo, nós já conhecemos.
a coordenada y medida neste eixo e a altura é a coordenada z. Certo? Então, cada ponto no sistema cartesiano é representado por 3 coordenadas. No caso do sistema cartesiano, também conhecido como sistema retangular, 3 coordenadas x, y e z. No caso de eu estar representando uma função, então, claro que no caso de uma função, no caso de z ser igual a f de x e de y, então cada ponto P resulta de x e y para demarcar um ponto no plano, que é o domínio da função, e a coordenada z, então, não é qualquer, claro, não posso atribuir qualquer valor a z, porque z resulta de f de xy. Perfeito? Então, vamos ver aqui o sistema cilíndrico. Sistema cilíndrico que toma por base o sistema cilíndrico é 3D, é tridimensional, e toma por base o sistema polar, que é um sistema 2D. Ok? Então, vamos rever rapidamente aqui o sistema polar. Então, deixa eu ajustar aqui um pouco. Então, aqui eu tenho o polo, o eixo polar, aqui o ponto P, e no sistema polar, esse ponto P, ele possui coordenadas R, que é a distância do ponto até o polo, certo? E o ângulo formado θ. Então, as coordenadas de P no sistema polar são R e θ. Certo? Então, nós já vimos aqui várias formas de representar este ponto P. Vamos pegar aqui um exemplo, que seria esse ponto aqui. 45 graus. Né? Então, aqui, esse ponto P, 1 de distância até o polo, ângulo 45 graus, que é a mesma coisa que π sobre 4. Mas observe que eu também posso ter o ângulo que vem aqui para esse lado, certo? Que seria menos, aqui eu tenho 90 com 45, 135. Esse ângulo aqui é menos 135. Portanto, uma outra opção de representar o ponto P seria menos 1 com ângulo menos 135. Então, o sistema polar ele é bastante livre, né? Porque a direção menos 135 está para cá. Mas como eu estou tomando menos 1, então eu vou na direção oposta e caio no mesmo ponto. Então, a segunda opção de representar esse ponto é menos 1 com ângulo menos 135. Claro, eu também posso 180 mais 45, 225. Então, eu também teria menos 1 com ângulo 225.
e assim sucessivamente. Isso para rever o sistema polar, que já é nosso conhecido. Certo? E o que tem de diferente o sistema cilíndrico? Então vamos colocar aqui os nossos eixos X, Y e Z. X, Y e Z. Então aqui eu tenho o ponto P, projeção do ponto P. Aqui o ponto P que eu quero representar em 3D. Então como é que fica a coordenada do sistema cilíndrico? Eu pego aqui a projeção de P e eu tenho aqui da projeção de P, que eu chamei de P', até o polo, eu tenho a distância R. E o ângulo formado com o eixo do X, que é o eixo polar, é o ângulo θ. E a altura, a distância entre P' e P, que é igual à cota Z do sistema retangular, eu vou chamar de Z mesmo. Então, cada ponto P possui coordenadas R, que é a distância da projeção de P até o polo, θ, que é a mesma coordenada θ do sistema polar, ou seja, que é a distância da projeção de P no plano até a origem R, e o ângulo formado por esse raio e o eixo do X, θ. E por último, a coordenada Z. Então eu preciso de 3 coordenadas também, claro, se eu estou em 3D, para representar no sistema cilíndrico. Certo? Então, o ponto P pode ser representado por essas 3 coordenadas R, θ e Z. Certo? Muito bem. Então, por último aqui, o sistema esférico. Tudo isso, se depois vocês quiserem revisar, está lá na aula 29, certo? Então, o sistema esférico, eu vou agora botar de novo só para referência. X, Y e Z. Então, eu tenho o mesmo ponto P para representar. Então, eu tenho a distância de P, não mais a distância de P', que é a projeção de P. Eu tenho a distância de P até a origem. Eu vou chamar de R. Então, R é a distância de P à origem, não a distância de P' até a origem. Então, a primeira coordenada é R. A segunda coordenada, eu vou novamente lançar a mão da projeção de P, que é P', continuo tendo a ligação de P' com a origem, mas essa distância não me representa nada no sistema esférico, mas apenas esse ângulo, que é o ângulo θ. Então, o ângulo θ é o ângulo formado entre o raio que liga a origem à projeção de P no plano, que é P', e o eixo do X. Então, eu tenho R, θ, e por último, o ângulo formado por essa ligação entre a origem e o ponto P e o eixo do Z, que é o ângulo φ. Então, esse ponto P tem coordenadas R, θ
φ. Certo? Então aí está o sistema cilíndrico e o sistema esférico, que foram, claro, duas novidades para esse momento, que eu creio que vocês ainda não haviam estudado. Perfeito? Então, até aqui, se houver alguma dúvida, podem abrir o áudio, porque agora a gente vai começar o assunto próprio. Até aqui a gente fez uma revisão do que tínhamos visto na aula 28 e na aula 29, e agora vamos começar o assunto das derivadas parciais de uma função de várias variáveis. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre isso, pode fazer, senão eu vou continuar. Ok? Então, derivadas parciais de uma, é o nosso objetivo, função de várias variáveis. Então, antes, claro, da gente ver isso mesmo, que é o nosso objetivo, vamos falar de crescimento parcial e crescimento total. Crescimento parcial e crescimento total. Muito bem, então eu tenho uma função z igual a f de x e de y. Então, se eu vou dando um incremento apenas a x, o que vai acontecer? Eu vou passar a função do valor f de xy para o valor f de x mais ΔX, y. Tá? Então, geometricamente, eu tenho a função aqui, tenho x, tenho y, tenho z. Então, eu vou seccionar esta função por um plano y igual a constante, e aí vai me sair aqui então aqui este plano, não sei se está clara a figura, mas este plano que aqui está é um plano em que a variável y é constante, e então só quem varia nesta curva aqui que resultou da interseção, só até dar uma apagada aqui para não ficar muito... Então, aqui eu tenho uma curva que resulta apenas da variação de x. Ou seja, y está mantido constante, porque eu interceptei esta superfície, z igual a f de xy, por um plano y constante. Então, eu posso, em cima desse plano y constante, variar apenas x, mantendo y constante.
Agora eu faço uma pergunta. Vocês entenderam isso? Ou conseguem entender que eu posso, se eu mantenho y como constante, estou variando apenas x, aquela função que era uma função de duas variáveis, ela passa a ser, por y está sendo mantido constante, ela passa a ser uma função só de x, porque se eu olhar agora de lado, eu vou ver o eixo z, vou ver o eixo x, aqui está a curva, certo? Que resultou da interseção aqui da superfície pelo plano y constante, e de fato, aqui eu tenho uma função onde x varia apenas e y está sendo mantido constante. Então eu tenho uma função de uma única variável. Tá claro isso? Sim, professor. Ok. Então, aqui eu cheguei no fim do meu quadro. Então, vamos apagar tudo isso para começar de novo. Então, Então, muito bem. Então, a esse crescimento parcial, vou escrever aqui, já que eu mudei, eu apaguei tudo que estava aqui. Então, a esse crescimento parcial, vamos chamar delta zx, ou como a gente queira, delta zx, certo? E claro, delta zx se deve apenas à variação de x, então isso aqui é f de x mais delta x y, que está sendo mantido constante, menos f de xy. Certo? Então, esse crescimento delta zx, ele se deveu apenas à variação de x. E da mesma forma, claro, eu posso definir um crescimento delta zy. E delta zy vai ser f de x y mais delta y menos f de xy. Certo? Então, esses dois aqui são crescimentos parciais. Certo? Porque eu não estou variando livremente x e y. Estou variando ora somente x, ora somente y. Tá certo? E da mesma forma eu vou poder ter um crescimento total, delta z. E delta z será então igual. É o resultado da variação livre de x e de y. Então eu estava no ponto de coordenadas x, y e pulei para o ponto de coordenadas no domínio, certo? No domínio eu estava no ponto de coordenadas x, y. Eu passei para o ponto de coordenadas x mais delta x
y mais delta y. Passei para cá. Então, aqui em cima, na minha função, eu estava aqui. Quando passei para cá, vim para cá. Então, aqui eu dei um crescimento total. Por quê? Porque eu variei simultaneamente x e y. Então, este aqui é o meu crescimento total. Tudo bem até aí? Sim. Ok. Então vamos ver como determinar as derivadas parciais. Muito bem. Então, símbolos que serão usados. Símbolos que serão usados para as derivadas parciais. Então, eu tenho se z é igual a f de x e de y, então eu vou chamar de derrom de z, derrom de x, derivada parcial de z em relação a x. Certo? E analogamente, derrom de z, derrom de y, derivada parcial de z em relação a y. Certo? E este símbolo, que está ali ao lado de z e ao lado de x, que é esse negócio aqui, parece um 6 ao contrário, certo? Em alguns lugares se pronuncia, eu não sei se é assim que se escreve, nem nunca vi escrito também, derronde, ou também em alguns outros lugares se fala del. Né? Então, por exemplo, isso aqui em alguns lugares, concretamente, eu estudei nos dois e ouvi as duas coisas, né? No Rio e São Paulo. Derrom de Z, derrom de X, Rio de Janeiro, por exemplo. E del Z, del X, São Paulo. Né? Mas aqui na Bahia também ouço falar derrom de Z, derrom de X, então imagino que na maior parte do Brasil se fale derrom de Z, derrom de X, derrom de Z, derrom de Y. Né? Então, mas vocês podem ouvir as duas coisas. Então, se ouvirem del Z, del X, já sabe que é a derivada parcial também de Z em relação a X. Perfeito? Então, o que é derrom de Z, definição matemática? Primeiro falamos dos símbolos e, claro, também, só para não ficar faltando aqui, né? Então, também eu posso ter fx para indicar derrom de z, derrom de x, se z, aqui eu vou ter que botar
f pequeno de xy, então aqui também é f pequeno. F pequeno x é a mesma coisa que d rho de z, d rho de x. Claro, se esse f aqui é esse f aqui que dá a função z. Z igual a f de xy, né? E claro, fy também é d rho de z, d rho de y, claro que para z igual a f pequeno de xy. Ok? Então, definição matemática. Das derivadas parciais. Então, definição matemática, d rho de z, d rho de x é o limite quando ΔX tende a zero de ΔZX sobre ΔX. E claro que ΔZX é f de x mais ΔXY menos f de xy sobre ΔX. E analogamente, claro, d rho de z, d rho de y é o limite quando ΔY tende a zero de ΔZY sobre ΔY, que é o limite quando ΔY tende a zero de f de x y mais ΔY menos f de xy dividido por ΔY. Então, essa é a definição matemática das derivadas parciais. Vejamos agora, então, como se procede o cálculo. Cálculo das derivadas parciais. Então, eu quero calcular d rho de z, d rho de x. Como é isso? Eu vou derivar a função z igual a f de xy em relação a x, mantendo y como constante. Certo? E se outro exemplo agora. Se u é igual a g de x, y e z, então d rho de u, d rho de x, para obter d rho de u, d rho de x, eu vou derivar analogamente, mas só para ficar claro, derivar a função u igual a g de x, y e z em relação a x,
mantendo não só y como constante, como mantendo y e z como constantes. E isso se aplica a qualquer número de variáveis, certo? Então, eu derivo em relação à variável e as outras eu vou tratar como constantes. Então, como determinar derrom de z, derrom de y? Ao contrário, claro. Eu vou derivar a função em relação a y e vou manter x como constante. Tá certo? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Até aqui alguma dúvida? Não, professor. Certo. Tá bom. Ó, eu estava me dando conta aqui, também não sei se eu fiz ou não fiz isso. Só para esclarecer, no final da aula eu vou voltar a isso de novo, né? Que a gente combinou e claro que será assim, vai ser melhor para todo mundo, né? A gente vai fazer a terceira, a quarta e a prova substitutiva no Google Formulário, tá certo? O sistema mesmo, devia até ter feito isso hoje, acabei não fazendo, né? O sistema mesmo vai corrigir, né? Então vai ser mais fácil, certo? Vocês não precisam apresentar cálculo, não tem necessidade nenhuma. Mas a gente vai ter, não sei se eu cheguei a avisar isso, nós vamos ter algumas, não muitas também, mas talvez umas 5 provas diferentes, tá? Então, eu não sei se eu tinha avisado, então só é bom ficar atento a isso, tá? Na hora de fazer a prova, ainda está longe, né? A gente vai falar disso outras vezes, mas as provas não vão ser iguais, tá bom? Vai ser do jeito que a gente combinou, mas as provas não serão iguais. Então é só tomar cuidado com isso na hora de resolver. Muito bem, então vamos fazer aqui alguns exemplos. Então, aqui professor, desculpa interromper, pode falar. Mas são 5 provas? Não, por exemplo, 4, 5, 6, não sei. Vão ser provas diferentes. No caso, são 5 provas que a gente faz. Tipo, a gente já fez vai fazer a 2. Não, aí você faz não a entendeu, 3 não. e a substitutiva? Não. Vão ser 4 provas, P1, P2, P3, P4 e a substitutiva. Ah, entendi agora. Peraí, calma, não. Aí o que foi que eu disse há umas aulas atrás? Que a terceira, a quarta e a prova substitutivas seriam feitas no Google Formulário, não foi isso que eu falei? Não foi isso? Sim. Pronto, será assim. Só estou avisando que na hora que vocês receberem a prova, você, eventualmente, não vai ter a prova igual a de fulaninho, entendeu? Haverá 5 provas diferentes ali, rodando. A sua prova será igual a de uma outra pessoa lá, mas não de todo mundo não tem a prova igual. É isso que eu estou dizendo, só isso. Para vocês prestarem atenção na hora de... Ah, tá bom. Mas... Eu pensei que você tinha entendido que seriam 5... coincidentemente foram 5 provas, né? Contando as substitutivas. Era isso. Mas eu quis dizer que são 5 ou 6 ou 4 provas diferentes. Modelos distintos. Isso. Obrigado, isso aí. Modelos distintos de prova, isso aí. Pronto. Beleza. Pronto. Aqui eu fiquei achando que você estava achando que era o número de provas. Mas acabou sendo igual mesmo, o exemplo que eu dei. Mas haverá 5 ou 4, só tomar cuidado com isso. Muito bem. Então, primeiro exemplo bem simples aqui, certo? Começando com um exemplo mais simples, depois a gente vai tornando, não muito mais complicado, mas que agora não é o caso, mas só para deixar bem claro o conceito, né? Então, Z igual a... Professor... Licença, antes de o senhor começar, é que a colega postou no chat que ela não fez a prova no dia 6, se ela vai poder fazer uma substitutiva, porque ela achou que a prova seria no dia 8.
todo mundo pode fazer a substitutiva. Todo mundo tem o direito de fazer a prova substitutiva. Tá? Não precisa comprovar nada. Ah, professor, eu tive dor de barriga. Ah, professor, eu não quis vir fazer. Tudo bem. Faz a prova substitutiva. Professor, eu fiz todas as provas. Posso fazer a prova substitutiva? Pode, não tem problema. A prova substitutiva ela é criada para isso. Para cumprir uma tarefa de prova de segunda chamada, mas também para melhorar a nota se o aluno quiser. Professor, eu fiz todas as provas. Mas eu achei que a minha primeira prova, sei lá, fui mal. Posso fazer a substitutiva? Pode. Estou aproveitando a pergunta. Já expliquei isso na primeira aula, mas como é que funciona? Eu tirei 5, 7, 9 e 10, as minhas notas. Então eu fiz a prova substitutiva e tirei um 8. Esse 8 vai lá e substitui o 5, que é a minha pior nota. Certo? E lembrando a vocês que depois que a prova substitutiva opera ali, ou para melhorar, ou para não fazer nada, porque, por exemplo, mesmo exemplo, 5, 7, 9 e 10. Tirei 2. Ah, professor, será que esse 2 vai substituir o 5? Não. Ela só substitui se for para ajudar. Para atrapalhar, ela deixa lá quieto. Deixa o 5, 7, 9 e 10 que estava lá. Certo? Agora, depois que a prova substitutiva atuou, o sistema já está programado assim, eu já deixei programado assim. O swap permite que eu faça isso. Então, depois, o sistema vai ainda desprezar a pior nota. Certo? Então, são duas chances de digamos assim, ajudar, digamos, não duas chances, mas duas formas de ajudar a aprovação. A primeira, com a prova substitutiva, assumindo, claro, que a pessoa fez todas as provas. E a segunda, que o sistema mesmo, talvez é bem possível que outros professores estejam também fazendo isso, né, porque o sistema permite que você faça isso, né, e o sistema despreza a pior nota. Curiosamente, eu descobri lá que o sistema também pode desprezar a maior nota. Mas, pelo amor de Deus, não entendo por que desprezaria a maior nota. Né? Mas tem lá essa opção também. Né? Então, é um detalhe que eu já tinha avisado na primeira aula e estou avisando de novo agora. Podemos continuar? Ou alguma dúvida a mais? Não, professor, pode continuar, obrigada. Nada. Então, eu vou derivar aqui dRom de Z, dRom de X, e vou manter o meu Y constante. Então, imagine que isso aqui se transformou em x ao quadrado mais C. Certo? Então, dRom de Z, dRom de X é 2x mais a derivada de C, que é 0. Portanto, dRom de Z, dRom de X é 2x. Beleza? Então agora a derivada parcial dRom de Z, dRom de Y. Agora eu tenho o contrário. Em vez de eu ter x ao quadrado mais C, eu tenho, por exemplo, C mais Y2. Então, dRom de Z, dRom de Y, derivada de C, que é a derivada de x ao quadrado em relação a Y. É 0. Porque x é constante. E agora eu vou derivar y2 em relação a y, que dá 2y. Então essa derivada parcial é 2y. Tranquilo, né? Sim, professor. Maravilha. Então, número 2. Z igual a arco seno de x mais y.
certo? Então aqui eu tenho uma função composta, certo? Z igual a arco seno de U e U igual a x mais y, certo? Então, se vocês se recordam, quando eu derivar essa função, eu vou multiplicar as duas derivadas, certo? Então, derrom de z, derrom de x é derrom de z, derrom de u vezes derrom de u, derrom de x. Então, derrom de z, derrom de u é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado, vezes derrom de u, derrom de x. Então, y é uma constante. Então, aqui eu tenho derivada de x em relação a ele mesmo, que é 1, mais a derivada de y em relação a x, que é 0. Portanto, esse meu derrom de z, derrom de x, é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. U ao quadrado é x mais y ao quadrado, vezes 1. Portanto, derrom de z, derrom de x é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x mais y ao quadrado. Tranquilo? Sim, professor. Derrom de z, derrom de y, então é a mesma coisa, né? Derivada de arco seno 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado, vezes a derivada de u em relação a y. Derivada de x em relação a y é 0. Derivada de y em relação a ele mesmo é 1. Então, coincidentemente, deu a mesma coisa. Raiz quadrada de 1 menos x mais y ao quadrado vezes 1. Portanto, essa é a derivada parcial em relação a y. Professor, no caso, esse mesmo exemplo que o senhor fez, como é que eu poderia calcular ele com a definição lá em cima que o senhor deu de limite? A gente está optando desde o cálculo 1 a não fazer assim, né? Mas observa como ficaria complicado, ó. Não é impossível, né? A gente ia conseguir, mas observa como ficaria complicado. Derrom de z, derrom de x, nesse exemplo aqui, seria o limite quando ΔX tende a 0 do arco seno x mais ΔX, y, menos o arco seno de x mais y, dividido por ΔX. Certo? Então, observa como esse limite não é um limite fácil de ser resolvido, porque eu precisaria, não é conhecida a transformação em produto para a diferença de arco-seno, não é conhecida. Eu precisaria desenvolver ainda essa transformação em produto. E eu não sei nem se eu ia conseguir, né? Então, observa como é complicado fazer usando a definição. Mas usando a definição é essa fórmula que está aí. Eu ia precisar transformar em produto esse numerador aí. E ia levar um tempo. Pode falar.
Não, então, certo, professor. Tranquilo, eu prefiro da outra forma. Então, por isso que a gente, desde o cálculo 1, a gente ensina como se faz através da definição para criar a tabela das derivadas das funções elementares. Depois que a gente cria a tabela, aí a gente já parte para derivar usando as regras de derivação. E aqui, nas funções de várias variáveis, é a mesma coisa, são as mesmíssimas regras. Por isso que na aula 28 a gente fez uma revisão dessas regras de derivação, porque são as mesmas, não muda. Vai ter uma particularidade só na função composta, que na verdade não é uma particularidade, é uma coisa que a gente precisa chamar a atenção, que são possíveis combinações mais complexas do que no cálculo 1. Então a gente, quando chegar, não sei se é na próxima aula ou na seguinte, a gente vai falar, na seguinte, daqui a 2 aulas, a gente vai falar da regra de derivação da função composta a 2 ou 3 ou 4 variáveis, e a gente vai ver uma particularidade lá, certo? Mas como é que a gente derivou esta função que está aí agora? Foi usando a função composta. Só que eu só precisei de uma variável, u. Se eu precisar de 2, aí vai ficar um pouquinho mais complicado, mas se eu for alertado de qual é o cuidado que eu preciso tomar, aí não tem problema nenhum. Certo? Então a gente vai usar sempre as regras de derivação juntamente com as fórmulas das derivadas das funções elementares. E é por isso que a gente colocou lá aquela aula 28, que a gente recorda as regras de derivação. Tá bom? Mas a gente não vai usar a definição para calcular. Tá certo? Então vamos ver um terceiro exemplo aqui, se não houver dúvidas, né? Parece que não há. U igual a E elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Então agora eu posso determinar derrom de u, derrom de x, derrom de u, derrom de y e derrom de u, derrom de z. Então derrom de u, derrom de x. Lembrando que u é e elevado a t e t é x2 mais y2 mais e2. Então, derrom de u, derrom de x. Derivada de e elevado a t, derrom de u, derrom de t, vezes derrom de t, derrom de x. Derrom de u, derrom de t, o próprio é elevado a t. Derrom de t, derrom de x. Derivada de y2 em relação a x é 0. Derivada de z2 em relação a x é 0. Derivada de x2 é 2x. Portanto, derrom de u, derrom de x é 2x vezes e elevado a x2 mais y2 mais e2. Analogamente, eu vejo aqui, né? Vocês podem depois fazer para certificar que é isso mesmo. Derrom de u, derrom de y é 2y vezes e elevado a x2 mais y2 mais e2. Derrom de u, derrom de z, 2e elevado a x2 mais y2 mais z2. Essas derivadas que a gente fez aqui agora, a gente chama de derivadas análogas. O que é uma derivada análoga? É o seguinte, ó, eu calculei derrom de u, derrom de x, deu 2x vezes e elevado a
x2 mais y2 mais e2. Quando eu for determinar derrom de u, derrom de y, eu vou trocar x por y, certo? Então, onde tem 2x, eu vou colocar 2y. E aqui é a mesma coisa. Observa que quando eu troco x com y, continua a mesma coisa aqui, ó, nesse expoente, não continua? Sim. Então, por isso que as derivadas são análogas, porque na função original, x, y e z são intercambiáveis. Quando eu troco x com y, o x2 mais y2 mais e2 continua o mesmo. E a mesma coisa quando eu troco x com z. O x só muda a ordem. Vai passar a ser z2 mais y2 mais x2. Mas continua a mesma coisa porque a soma é comutativa. E a mesma coisa o y com z. Quando eu troco o y com z, a função continua a mesma. Então, quando isso acontece, eu digo que as derivadas são análogas. Eu só preciso determinar uma e as demais eu só troco. Determinei o derrom de u, derrom de x. Então, deu 2x é elevado a x2 mais y2 mais e2. Quando eu for determinar derrom de u, derrom de y, eu vou trocar x com y. Aí vai dar 2y vezes é elevado a x2 mais y2 mais e2. E derrom de u, derrom de z, a mesma coisa. Eu vou trocar em relação à primeira derivada que eu determinei, que é derrom de u, derrom de x. Eu vou trocar x por z. Vai dar 2z vezes e elevado a x2 mais y2 mais e2. Certo? Ok, professor. Eu vou fazer aqui um último exemplo antes de dar a interpretação geométrica do valor numérico dessas derivadas. Então, aqui eu tenho um último exemplo, que é o quarto. Eu tenho z igual a arco tangente de x vezes y. Né? Então, aqui, função composta de novo, z igual a arco tangente de u e u igual a x vezes y. Então, vamos lá. Derrom de z, derrom de x é derrom de z, derrom de u, que é essa derivada, vezes derrom de u, derrom de x, que é essa derivada. Então, vamos lá. Derrom de z, derrom de x. Derrom de z, derrom de u. 1 sobre 1 mais u ao quadrado. Vezes derrom de u, derrom de x. Ora, quem varia é x e y é uma constante. Então, é a derivada de y vezes x. Em relação a x, é constante vezes função. É a constante vezes a derivada da função, que é 1. Então, isso aqui eu multiplico por y. Então, derrom de z, derrom de x é y sobre 1 mais x2, y2. E derrom de z, derrom de y é análogo. Por quê? Porque aqui eu posso intercambiar x com y e muda a função. Se eu trocar x com y aqui, a função vai mudar. Trocar de posição x com y não vai mudar. Então, derrom de z, derrom de y é análogo. Se aqui for y sobre isso aqui, eu vou trocar x com y, vai dar x sobre 1 mais x2, y2. Lembrando que a primeira
Se for o caso de derivadas análogas, a primeira eu preciso determinar. As outras é que eu faço a troca. Tá legal? Então esse último exemplo aí também ficou claro? Sim, professor, tudo ok. Maravilha. Então, vamos fechar a nossa aula com a interpretação geométrica do valor numérico da derivada parcial. Então, vamos fazer um paralelo rapidinho aqui, ó. Ó, função de uma variável. Y igual a f de x, y' é f' de x. Qual o significado de f' de x0? Qual que é o significado de f' de x0? Quem lembra? Tem um significado geométrico. Vai ser... Por exemplo, y igual a x2. Y' é 2x. F' de 2 é 2 vezes 2, que é igual a 4. Qual é o significado desse 4? O ponto não. Aqui o gráfico está mal feito, tá? Deixa eu até dar uma endireitada aqui, porque vai ser difícil aqui da gente engolir que f de 2 é igual a 4 nesse caso. Tem que fazer assim. Vamos passar esse 2 mais para dentro. E aí fica mais fácil da gente... 2, 4. Qual é, coincidentemente, f de 2 também é igual a 4. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos, em vez de ser x ao quadrado, vamos colocar x ao cubo. Logo, y' é 3x ao quadrado. E f de 2 é igual a 12. Opa. Aqui é 12 agora. E f de 2 é igual a 8. Então aqui passou a 8. Só para não ficar igual e não confundir. Então, o que significa esse 12 aqui? Quem lembra? F de 2, então, é igual a 8. Ó, eu vou ajudar. É o ponto de crescimento desse gráfico? Não. É isso aqui, ó. Opa. Esse f' de x0 é o coeficiente angular da reta tangente à curva. Que curva? A essa curva. Y é igual a f de x. Em que ponto? No ponto de coordenadas 2, 8. Nesse caso aqui, esse 12, que é o 12 é o coeficiente angular da reta tangente à curva y é igual a x ao cubo no ponto de coordenadas 2, 8. Ou seja, por este ponto passa uma reta tangente, que é essa aqui,
Ó, que eu estou pintando de amarelo aqui embaixo. Certo? Passa uma reta tangente, que é a tangente, claro, do ponto. Ou seja, a reta encosta na curva neste ponto, por isso que ela é tangente. Certo? E o coeficiente angular desta reta tangente é igual ao valor numérico da derivada em x igual a 2. Lembraram agora? Sim. Sim. Pronto. Então, o valor numérico da derivada f' de x0 é o coeficiente angular da reta tangente. Certo? Então, o que é o valor numérico d-ρ de z, d-ρ de x e d-ρ de z, d-ρ de y? Falando agora, então, dos valores numéricos, tá? Só o valor numérico vai ter uma interpretação. Por exemplo, d-ρ de z, d-ρ de x igual a 2x. Não tem significado nenhum esse 2x. Mas o valor de d-ρ de z, d-ρ de x para x igual a 2 e y igual a 3, por exemplo, aí tem um significado. Tá? Então, valor numérico de d-ρ de z, d-ρ de x. Qual é o significado disso? É o coeficiente angular da mesma forma. Coeficiente angular da reta tangente à curva. Observe, eu tinha uma superfície. Aí eu seccionei, imagine uma esfera. Uma esfera é uma superfície tridimensional, não é? Sim ou não? Sim. Pronto. Eu vou pegar um serrote e vou serrar essa esfera por um plano vertical. Quando eu olhar a seção que se formou, continua sendo uma superfície? Uma área circular? Isso. Uma área não. Se transformou numa circunferência, numa linha. Certo? Porque ali era uma casca esférica. Se fosse um sólido, transformaria num círculo, não resta dúvida. Mas eu estou falando o exemplo de uma superfície esférica. Ah, entendi. Certo? Então é oca por dentro. Então eu serrei e se transformou numa circunferência, se transformou numa linha. Tá? Então eu tenho... Aqui, a continuação dessa frase está em branco ainda. Preciso primeiro que vocês entendam o que eu vou explicar. Mas depois eu vou completar aqui. Certo? Então, eu tenho a curva Z igual a F... A curva não, desculpa. Perdão. A superfície. Eu tenho a superfície Z igual a F de XY. Superfície Z igual a F de XY. Tá? Imagina um lençol, tá? Que tá ali, o vento tá batendo, ele tá voando ali no ar. Certo? Então eu tirei uma fotografia, o lençol tá ali, congelou no ar, certo? Formou uma coisa qualquer ali, certo? Um negócio subindo e descendo ali, qualquer coisa estranha. Certo? Quando eu passar o serrote através de um plano vertical, eu não transformo igualmente esta superfície, que era esse lençol, em uma linha? Não é isso que acontece? Sim.
Isso acontece para qualquer plano que eu seccionar esse lençol que estava ali, que eu congelei através de uma foto. Certo? Qualquer plano vertical, qualquer um. Eu cerro, vai aparecer uma linha, que deixou de ser superfície e passou a ser curva. Certo? Agora, o plano x igual a constante é um plano vertical. Só y está variando ao longo dele. A mesma coisa, o plano y igual a constante, é um plano vertical também, onde só x, no caso de y constante, só x está variando ao longo dele. E z também, é claro. Né? Então, quando eu faço seccionar essa superfície por um plano, no caso de derrom de z, derrom de x, vamos pensar junto, derrom de z, derrom de x, quem varia é x e y está mantendo constante. Então eu seccionei a superfície por um plano y constante. Então resultou uma curva. Então o coeficiente angular da reta tangente é tangente a essa curva. A curva que resulta da seção da superfície z igual a f de xy por um plano y constante. E a mesma coisa, derrom de z, derrom de y. Por quê? Derrom de z, derrom de x, quando eu secciono, sobra quem? Eu secciono por um plano y constante, sobra z e x. Então é como se eu tivesse uma curva z igual a f de x. E quando eu secciono por um plano x constante, sobra z e y. Y, z. Certo? Então, é como se fosse z igual a f de y. Certo? Então, aqui eu tenho o ponto x0 e aqui o coeficiente angular. Aliás, a reta tangente. E, claro, o coeficiente angular é a tangente desse ângulo. Aqui é a mesma coisa, y0. Aqui tem uma reta tangente e o valor numérico é a tangente desse ângulo também. Certo? Então, deu para entender isso? Qual é o significado geométrico do valor numérico das derivadas parciais? Deu sim, professor. Beleza, a gente vai voltar a isso ainda, tá? Então, por hoje é só. Obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos na sexta-feira. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado também.